Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você está vendo esse vídeo. Dando continuidade a ser o fruto do Espírito, hoje eu estarei falando sobre o último tema, que seria o domínio próprio. Mas antes de falar do domínio próprio, sobre aspectos psicológicos, coisas do caráter. Falar em domínio próprio, sem antes falar das coisas do dia a dia. Se a pessoa não tem domínio próprio em relação à alimentação, ao que come, se ela não tem domínio para cumprir os horários, seja para dormir, para acordar, ou nos horários combinados em determinados compromissos, é difícil, né? Em relação ao dinheiro, se a pessoa não tem domínio próprio em relação ao que gasta, ao que pode gastar, ao que não pode, essas coisas. Se ela não tem domínio próprio com essas coisas, quem dirá ter domínio próprio com o que fala, com o que pensa, que é o que eu vou estar falando aqui no estudo. E as demais coisas, né? O controle mental, enfim, os impulsos. Mas a Bíblia ensina que quem é fiel no pouco, né, será fiel no muito. Então, para você ter realmente domínio próprio, que é um fruto do Espírito, você tem que começar com as pequenas coisas, relação à alimentação, relação ao horário, relação ao dinheiro, enfim. A leitura da palavra, a oração, essas coisas que as pessoas não têm domínio, não têm controle, não têm disciplina. Porque falar em domínio próprio é falar de disciplina, é falar de autocontrole, é falar de regramento, é falar que a pessoa é senhor de si. Se a pessoa não é senhor de si, nunca que ela terá domínio próprio, né? Porque a pessoa é serva de Jesus, mas o servo que segue a Jesus, ele acaba sendo o senhor de si mesmo, né? É o que a Bíblia ensina. Porque ele serve a Jesus. Mas então, vamos falar sobre o domínio próprio. Primeiro, né, de tudo, o domínio próprio começa nos pensamentos. Seja a pessoa é capaz de filtrar os pensamentos, ela não alimenta os pensamentos que faz mal para ela ou que é ruim. Ou seja, a pessoa não dá razão àquilo que ela pensa. Ela não alimenta os pensamentos, os impulsos dela que vêm do interior. Por isso que a Bíblia fala para a gente se livrar desses pensamentos. Olha o que diz em Colossenses 3, do 5 ao 8. Olha o que diz. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e ganância, que também é idolatria. E por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda viveis com os seus hábitos. Tá vendo que é um hábito isso, né? E o 8. Mas agora, livrai-vos de tudo isso. Aí o que é para se livrar? Raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar. E tudo isso começa pelo pensamento. Do mesmo jeito que a Bíblia fala para se livrar dessas coisas, em segundo lugar, ela mostra o caminho, né? Ela dá uma direção. Então, o que você deve pensar? Está em Filipenses 4, do 8 ao 9. Olha o que diz. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo que aprendesse, recebesse, ouvisse e visse em mim, o caso é Paulo falando,
praticai, e o Deus de paz estará convosco. É só a gente olhar para Jesus, que a gente aprende ao que pensar e ao que não pensar. E saber filtrar, né? Quando pensamos, é só não alimentar. Por exemplo, quando a gente está com raiva, se a gente alimenta a raiva com o nosso pensamento, claro que chega uma hora que vai explodir o ódio, maldade, difamação, inveja, qualquer outra coisa. Então, já começa pelo pensamento, né? Porque o que a Bíblia diz? Que a boca fala do que está cheio o coração. Mas antes de falar, normalmente pensamos, né? E você é o que você pensa. Não adianta, só porque você deixa de falar, não quer dizer que você... Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado, né? É bonitinho por fora, que sepulcro é túmulo. É bonito por fora, mas dentro tem morte. Então tem muitas pessoas que não falam, mas o que pensa é podridão pura. Ela só não falou, mas o que ela pensa é nojento. E não falar de domínio próprio, se a pessoa não consegue controlar o que pensa, chega a um determinado ponto com exercício que você consegue parar de pensar certas coisas e não dá vazão para os seus pensamentos, né? Você ignora o que você pensa, e com a prática, com a mudança de hábitos, muitos pensamentos ruins nem passam na sua cabeça. Porque você já consegue dominar, você exercitou, você alimenta sua alma de coisa boa e não passa mais pela sua cabeça. E em relação a isso, né? O que a Bíblia diz? Mateus 24, Mateus 12, do 34 ao 37. Olha o que diz. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mal coisas má. 36. Por isso vos afirmo que toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Aí Jesus termina: porque pelas tuas palavras será absolvido e pelas tuas palavras será condenado. Aí Provérbios 18, 21 diz o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam habilmente serão recompensados. Seja por falar coisas boas ou por falar indevidamente, todo mundo é recompensado, né? Porque tudo que você fala tem consequência, boa ou ruim. De qualquer maneira, você será recompensado. E a Bíblia dá algumas dicas. O que eu não devo falar? E se eu não devo falar, eu também não devo pensar. Olha o que diz. Provérbios 4, 24. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas, e não permita que os teus lábios pronunciem qualquer mentira. Provérbios 15, verso 4. Olha o que diz. As palavras bondosas revigoram a nossa vida. Entretanto, o falar perverso desanima o espírito. E não só o que não falar, né, mas a forma como falamos, porque tem muitas pessoas que estão na sua razão quando está indignado, quando está falando determinada coisa. Só que como a forma que ele fala, ele perde a razão, mesmo tendo razão. Mas como ele falou, tirou toda a razão. Ou seja, ele perde a razão pela forma, pelo como. Não fala com graça, não fala com paz, não fala com equilíbrio, não fala com temperança, né? Porque quando falamos, se não temos controle, se falamos com raiva, com ódio, com ira, com soberba, com orgulho, com ego, perdemos a razão.
mesmo tendo razão. O domínio de como falar. Olha o que diz. Provérbios 15, 26. Olha o que diz. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos dos maus. Porém, ele se agrada sobremaneira de palavras sinceras, dita com bondade. O problema está aí. Se a pessoa está falando com sinceridade, está falando o que é correto, está com a verdade, tem razão, mas não tem bondade nenhuma para falar. Fala com arrogância, fala com prepotência, diminui o próximo, humilha o próximo. Ela perde totalmente a razão. Ela, do jeito que ela fala, invalida a razão dela. Simples assim. Provérbios 16, 24. Olha o que diz. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e revigora a saúde e a alegria de viver. Quando falamos assim, com domínio próprio, né? Com temperança, com equilíbrio, com bondade, com calma, com paz, o resultado é o seguinte, né? Provérbios 12, 18. As palavras do tagarela ferem como espada de dois gumes. Todavia, a língua dos sábios promove cura. Simples assim. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca, o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Ou seja, a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. E quando a pessoa tem esse domínio, o que ela pensa, ela filtra os pensamentos e tem domínio para fazer o filtro do que sai da boca dela, do que não sai, como sai, ela consegue fazer isso que a Bíblia diz, né? Quando ela tem essa questão de domínio próprio em relação aos pensamentos, ao que fala, como fala e o que não fala, ela consegue não revidar as provocações. E normalmente as pessoas revidam provocações por causa do ego, de orgulho ou o famoso estou no meu direito, eu estou na minha razão. E nem sempre, só porque você está no seu direito, na sua razão, você é obrigado a falar. Ainda como fala, né? Porque é o que diz Mateus 5:39. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. O que isso quer dizer? Não está no literal isso que Jesus falou. Para alguém bater aqui, eu tenho que dar aqui. Isso aqui está em relação a não revidar com palavras, qualquer ofensa, mesmo você estando no seu direito. Porque tem vários exemplos na Bíblia sobre isso, mas eu vou dar um que se encaixa perfeitamente nessa questão, né? A pessoa está no direito dela, está com a razão dela, mas ela decidiu não revidar com palavras. Ela controlou o que ela está pensando, ela controlou o que ela queria falar, ela simplesmente não revidou. E claro que Deus abençoa a pessoa quando age assim. Tem um exemplo no Antigo Testamento que é de Simei e Davi. Quando Absalão lá tomou o trono do pai e Davi teve que fugir, aí Simei apareceu para amaldiçoar, né? Que era um descendente de Saul, né? Um benjamita. Aí tá em 2 Samuel 16, do 6 até o 13, eu vou ler. Em sua fúria, atirava as pedras em Davi, Simei, né? Em todos os oficiais do rei Davi, e por isso todo o exército e todos os guerreiros se puseram à direita e à esquerda a fim de proteger o rei. Simei amaldiçoava Davi com essas palavras: vai-te fora daqui, assassino, bandido.
Que o Senhor retribua a ti todo o sangue derramado na família de Saul, cujo trono tu usurpaste. Agora o Senhor entregou o reino na mão do teu filho Absalão, e portanto está arruinado, entregue a tua própria crueldade, porquanto és homem sanguinário. Então Abisai, filho de Zeruia, propôs ao rei: ora, por que razão esse cão morto há de ficar proferindo palavras de maldição contra o meu senhor rei? Deixa-me atravessar-lhe, decepar-lhe a cabeça. Contudo o rei respondeu: ó filhos de Zeruia, esse não é um assunto que possais resolver para mim. Ele está me amaldiçoando porque Yahvé lhe mandou amaldiçoar a Davi. Sendo assim, quem poderá questionar esse pobre homem sobre os seus motivos? Declarou então Davi a Abisai e a todos os seus anciãos conselheiros: até meu próprio filho, carne da minha carne, procura matar-me, quanto mais esse benjamita. Deixa-nos, pois, em paz, que siga me amaldiçoando, porque foi Yahvé que ordenou que assim fizesse. Aí Davi diz, espero que Yahvé venha a considerar o meu sofrimento e me retribua com benignidade a maldição que hoje recebo. Assim Davi e seus soldados continuaram o seu caminho. Simei todavia segui-la pela encosta do monte, do lado oposto, esbravejando maldições e atirando pedras e terra contra Davi e sua tropa. Imagine Davi com um monte de soldado, ele mesmo lutava, aí chega um cara, taca pedra, começa a amaldiçoar, jogar terra, e você fala: não, deixa, foi Deus que mandou. Isso é domínio próprio, vocês não acham? E não revidou. Depois a gente sabe o final, aconteceu com Simei, Salomão matou ele. Mas no caso, a pessoa precisa reconhecer os seus limites, É um autoconhecimento, Quando a pessoa tem um autoconhecimento de si e sabe os seus limites, ela tem um autocontrole, que chamamos de domínio próprio, Ela não dá razão para o que sente, ela não deixa nada, não deixa pessoas, não deixa situações, não deixa acontecimentos, não deixam palavras de outras pessoas, afronta, confronto, qualquer outra coisa, tirar ele do caminho. A pessoa tem domínio próprio, ela tem controle, de si, e não deixa que ninguém que está externo dele tire ele do foco, Isso que é domínio próprio. E melhor, ela consegue dominar a si mesma, o que ela pensa, o que ela fala e como que ela age. E isso a pessoa precisa conhecer seus limites, Saber até onde ela pode ir ou não, quando ela tem que falar, como ela tem que falar, quando ela tem que se abster de falar, que muitos dos casos, dos nossos problemas, 90% deles, dos problemas que existem na nossa vida, é porque a pessoa não tem domínio próprio. Que era para ela ficar quieta, não falar nada, se abster de falar, e ela vai e fala, e da maneira que fala, cria problema, porque essa pessoa é sensata, é sábia, ela tem controle, e quando ela fala, ela não cria, confusão, mas tem pessoas que têm um dom de criar confusão, porque não tem domínio, como fala. E outra, aí começam as desculpas, os pretextos, porque tem pessoas que têm pretexto para sair do equilíbrio, para não ter equilíbrio, para não ter domínio. Ela tem senhas que valida a falta de domínio dela. Determinada coisa, se minha mãe estiver aqui, ou se meu irmão estiver aqui, e se fulano estiver aqui, se fizer isso, eu saio do prumo. E detalhe, muitos culpam os hormônios, os impulsos, Outros culpam o ego, ou tá no meu direito, tô no meu direito. Outros culpam o quê?
o outro, né? Ah, por causa do outro que eu sou assim. Mas aí as pessoas têm essas senhas na vida que é para validar a falta de domínio. Ah, se acontecer isso, eu falo mesmo. Se falarem isso, eu ajo assim mesmo. Eu não tô nem aí. Eu não consigo me controlar, é mais forte que eu. E o que que a Bíblia ensina sobre isso, né? Que pessoas têm essas senhas como pretexto para não ter domínio. Tem um caso interessante na Bíblia, do Antigo Testamento também. Caim e Abel. Caim estava com raiva do seu irmão, né? Porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e o dele não. E aí queria matar. E depois matou Abel, né? Aí no caso, olha o que Deus falou para ele antes. Gênesis 4, o verso 6 e o verso 7. Então o Senhor abordou Caim: por que está furioso? E por qual motivo teu rosto está transtornado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Em outra tradução fala: sobre o seu desejo você deve dominá-lo, ou seja, você tem que ser senhor dos seus impulsos, senhor do seu ego, senhor do seu direito, senhor de tudo. Você tem que ser senhor de si. Só que as pessoas não são senhor de si, por isso que não tem domínio próprio. Que não manda na vida delas, não manda no pensamento dela, não manda nos desejos dela, não manda nos impulsos dela, não manda em nada. Por isso que vive arrumando confusão. A falta de domínio próprio leva a pessoa a inúmeros buracos. Ou seja, Deus fala que a gente tem que ser mestre de si, cabe a ti vencê-lo. Você é discípulo de Cristo e os seus instintos têm que ser discípulo de você mesmo. Aí eu falo, né? 90% ou mais dos nossos problemas e crises acontecem porque damos respostas a esse tipo de loucura, que é a falta de autocontrole, de domínio próprio. E aí que tá, em vez da gente escolher tratar as coisas como Jesus tratou, que é sempre vencer o mal com o bem, a gente acaba escolhendo tratar as pessoas de acordo com a nossa dignidade, de acordo com a nossa honra, de acordo com o nosso orgulho, de acordo com o nosso direito. E o que acontece? Quando a gente não trata as coisas como Jesus tratou, criamos problemas, crises e dificuldades que poderiam ser evitadas se a gente tivesse tratado as coisas como Jesus tratou. E tudo isso é por causa do orgulho, da soberba, eu tenho direito, é minha dignidade, minha honra. Eu não aceito fazer isso. Ou como dizem por aí, a pessoa está me tratando de palhaço, está me chamando de idiota, né? Tá achando que eu sou palhaço dela. As pessoas falam isso, né? Tudo para sair do prumo, é tudo falta de domínio próprio. E quem obedece a esses impulsos, que é questão de instante, né? 5, 10 segundos, poucos segundos, né? A pessoa vai e obedece esses impulsos, né? Hormonais, questão de ego. A pessoa, se ela não obedecesse, daqui 10 minutos ela estaria em paz. Não estaria com problema. Do mesmo jeito que em questão de segundos aconteceu a situação, em questão de segundos você passa por ela e esquece que passou daquilo. Só que a pessoa, ela obedece a esses impulsos e ela cria problemas para semanas, para meses, para anos, porque ela obedeceu esses instintos, esses impulsos. Ou seja, se ela fosse senhor de si, se ela tivesse domínio próprio, ela ia sentir essas coisas, só que ela ia ter controle e iria passar. E esse sentir e esses impulsos dura segundos. Ia passar e esquecer. 10 minutos, 15 minutos já esqueceu. Só que ela não trata as coisas como Jesus tratou, aí ela se prejudica por muito tempo. Porque ela deu vazão, ela deu razão
aos pensamentos, aos impulsos hormonais, e ela fica com um problema por muito tempo, por questão de segundo, é questão de sabedoria, né? Olha, se eu dou razão para os meus impulsos, eu vou ter problema por semanas, meses, anos, e acontece. Agora, se a pessoa não dá razão e ela não obedece esses impulsos, ela é senhor de si, ela é questão de segundos, passou e não tem problema. E tem gente que não, né? Tudo isso é por causa do que? Da honra, da dignidade. Eu não sou idiota de ninguém, eu não sou besta de ninguém, eu não sou palhaço de ninguém, eu não sou obrigado a aceitar o que fazem comigo, o que falam comigo. A pessoa não aceita o prejuízo, ela não trata as coisas como Jesus tratou. Se ela pensasse como Jesus pensa, que é por isso que temos que ler a Bíblia, se ela agisse como Jesus agiu, por isso que eu tenho que ler a Bíblia para saber como que Jesus agiu, ela não estaria nesses problemas que ela cria. E olha que temos oportunidade diariamente para não dar razão a nossos impulsos. E claro, quando a pessoa dá razão a esses impulsos e quer defender a honra, a dignidade dela, como se tivesse que provar algo para alguém, e não quer ser feito de trouxa, de idiota, ela fica mal. Porque, claro, ela não está agindo como Jesus agiu. Aí tem uns que aceleram o coração, tem outros que dá diarreia, tem outros que ficam com insônia, tem outros que ficam com dor de cabeça. Enfim, depois fica mal, aí depois acaba pedindo desculpa, e todas as vezes que ela age assim, ela 99 das vezes ela se arrepende de ter ficado assim, depois passa um tempo, ela viu que bobagem que ela fez, porque ela não é senhor de si. Então esses instantes que damos razão, custa caro na nossa vida, né? E isso é vencer o mal com o bem. É só agir como Jesus agia, e agiu e age, que a gente não vai ficar se arrependendo de idiotice, né? Porque Jesus chamou para a gente ser senhor das nossas idiotices. Tem muitas idiotices que não saem da nossa vida, mas a gente aprende a ser senhor delas. Só que quando a gente não é senhor delas, entra em problema. Isso é tudo questão de domínio próprio. E o domínio próprio vai muito mais além, né, de você não só não agir, mas também se abster de falar, de ficar quieto. Só que tem pessoas que não têm domínio nos pensamentos, com certeza não vai ter domínio na língua, né? Porque fala mais que, como dizem por aí, um amigo meu, o Dr. Fernando, fala, quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? E tem muita gente dando bom dia a cavalo, a égua, a jumento, a cachorro, a porca, a passarinho, a papagaio, a rata, a barata, tudo, né? Fala por todo mundo. E isso só é possível de um jeito, para a gente se conseguir falar, né? A pessoa ter domínio sobre os pensamentos, sobre o que fala, o que não fala, como fala, ter domínio com os horários, hora de dormir, hora de acordar, comer nos horários certos, o que comer, na prática de exercício, na leitura da Bíblia, em oração, enfim, em praticar o Evangelho, né? Não tem magia, não adianta você orar, porque essa oração dos preguiçosos, né? Ô Senhor, me ajuda a ter domínio próprio, me dá paciência, Senhor, controla a minha língua. Oração de preguiçoso, né? Que transfere para Deus aquilo que ela tem que fazer, ela quer um milagre divino, né? Se Deus quiser fazer esse milagre, né? Tudo bem, mas só que você vê que olha para sua vida, se todas essas orações foram respondidas. Não foram, né? Porque isso aí quem tem que agir é você, sou eu, é cada um de nós que tem que parar de agir, porque no Evangelho a gente foi chamado para ser. E esse para ser é imediato. Não existe
uma pré-temporada antes, não existe um treinamento antes, um preparo. Ah, Deus está me preparando para ser. Não, a gente foi chamado, o convite de Jesus é: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vou dar alívio, é imediato. A gente foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo, é imediato. A gente foi chamado para ser, não para ser preparado. E essas orações de preguiçoso, que gosta de magia, não acontece. Não adianta você orar, você tem que praticar. Você tem que começar nas pequenas coisas, em relação ao dinheiro, em relação aos hábitos alimentares, em relação aos horários para dormir, ao que você assiste, ao que você lê, como você fala, enfim, todas essas coisas, os compromissos que você tem, as coisas do dia a dia. Se você não começa a praticar nessas coisinhas, que dirá essas ao que pensar? Por isso que não muda. Então, a gente foi chamado para ser imediatamente, não para ser preparado ou se tornar. O convite do Evangelho é esse. E é assim, é simples e radical. É igual o ladrão da cruz. Ele se arrependeu, Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. A salvação é imediata, a transformação é imediata. Claro que a reconstrução da nossa vida, ainda mais quando a gente cria hábitos ruins, para a gente desconstruir, é um processo, né? Porque você construiu um hábito ruim a vida toda. Todos os dias que você viveu, você tinha esse mau hábito. Agora, para desconstruir, lógico que é doloroso, mas se você não exercitar, nunca vai mudar. E é impossível? Não, porque você não nasceu assim, você construiu a sua vida assim. Quando você nasceu, você não tinha nada disso. Você foi construindo ao longo dos anos. Agora, para desconstruir, é exercício diário, é um hábito. E não tem como, você tem que se exercitar. O domínio próprio é exercício, é prática, é regramento, é perseverança. Não pode desistir, é um dia após o outro, é continuamente. Se você não conseguiu hoje de manhã, tenta hoje à tarde. Se não conseguiu hoje à tarde, tenta hoje à noite, é todo dia. Só que as pessoas desistem, não perseveram em nada. Nada na vida, desiste de tudo, facinho. Então, e não existe essa questão de preparo, nem dessas orações de preguiçoso. O que existe é querer e não querer. Se você quer, prossiga, persevere. Se você não quer, por isso que você nunca conseguiu mudar, porque você nunca quis. O dia que você querer, você vai conseguir. E no Evangelho, querer é poder, ainda mais em relação ao ser, porque Jesus consumou tudo isso na cruz. Hoje não existe obstáculos exteriores, existe obstáculo interior. Nós somos o nosso obstáculo, não é o diabo, não é o mundo, não é as pessoas. Nós somos o nosso problema. E eu quero terminar o estudo de hoje fazendo a leitura do capítulo 3 de Tiago, o capítulo todo. Por quê? No livro de Romanos fala sobre a fé interna, né? O que acontece com o processo da salvação internamente dentro de nós. Só que o livro de Tiago é o oposto. Se você tem fé, então mostre na prática. Ou seja, aquilo que você professa como fé, pratique. Então, eu vou ler o capítulo 3, que fala essa questão do domínio próprio. Diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar um animal todos. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impedidos
impelidos por forte vento, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejo como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? É uma pergunta. Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão em toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto, antes de tudo é pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então esse foi o vídeo sobre domínio próprio. Se você conseguir entender e colocar em prática, garanto que 90% dos seus problemas com as pessoas e consigo mesmo, você vai conseguir extinguir da sua vida. Que Deus te abençoe, te ajude e me ajude a praticar. É todo dia. A gente tem oportunidade todo dia, todo momento. Dentro de casa, fora de casa, no trabalho, em todos os lugares que estamos, temos oportunidade para praticar o domínio próprio. Amém? Que Deus te abençoe.